Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Cumprimentei, acho que todos pessoalmente, a não ser a Jane Guerra, que chegou depois, e a Gisele. Acho que para valorizar o passe, pois foram as últimas a chegar. Mas é muito bom podermos receber a nossa imprensa, os nossos meios de comunicação, na nossa casa, para esta tradicional coletiva de imprensa, onde nós estamos colocando a nossa visão sobre o agronegócio, sobre a agricultura gaúcha e também com pinceladas no agronegócio brasileiro, apesar de a nossa CNA já ter feito a nossa coletiva de imprensa ontem, e num cenário que também bastante preocupante. Mas como eu vou deixar para as nossas conversas e tentar sanar as dúvidas de vocês, eu já passo, então, de imediato, aqui ao conteúdo do Antônio da Luz, a palestra que os dados que o Antônio da Luz vai apresentar, e vocês vão ver que ele está um pouquinho diferente dos anos anteriores, quando nós tínhamos um foco essencialmente econômico, se não prevendo dentro da ciência econômica o futuro deste país continental. Quero reiterar que o Brasil continuará sendo um player fundamental para a solução alimentar do mundo, e eu esse ano gastei praticamente 50 dias no exterior, entre mundo árabe, ASEAN, mais COP27 e mais os giros aqui pela América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, de colocar que realmente o Brasil é um país extremamente necessário às soluções alimentares do mundo nos dias de hoje. E dentro desse cenário que nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, em vista de que também temos uma nova fronteira agrícola, investimos muito forte este ano, junto com todas as entidades do agro do Rio Grande do Sul, naquilo que nós convencionamos chamado Programa Duas Safras, e que evoluiu, terminou a sua primeira etapa anteontem em Vacaria. Fizemos 9 reuniões pelo estado do Rio Grande do Sul, e para compensar um pouco as nossas dificuldades da última safra do verão passado, em que tivemos uma seca e uma quebra importante, estamos colhendo possivelmente a maior safra de trigo da história do Rio Grande. O que nos entusiasma para continuarmos este programa, possivelmente num novo formato, já a partir do ano que vem, e sempre repisando com o governador que se reelegeu, para que possamos resolver as questões ambientais e possamos avançar com a irrigação tão necessária neste estado. Então, eu passo já de imediato ao Antônio da Luz, que faça as suas colocações a respeito destes temas econômicos, evidentemente. Bom, muito bom dia a todas as senhoras e senhores, que bom revê-los pessoalmente, embora parece que às vezes nós seguimos em ritmo de pandemia, né? Só celular e WhatsApp, mas que bom vê-los aqui conosco. E a nossa apresentação, ela vai ser, vocês sabem que a gente mantém um setup da nossa, não só do nosso relatório, como também da nossa apresentação, justamente para facilitar as consultas, para dar consistência ao longo do tempo, dar coerência ao longo do tempo, mas nós entendemos que estamos vivendo um momento um pouco diferente. E um momento esse que não só a sociedade representada, empresarial, mas também a própria imprensa tem um papel importante. Papel importante de fazer, olharmos para as questões que envolvem o nosso crescimento e desenvolvimento econômico e termos, com isso, um olhar contributivo. E, às vezes, criticar, observar, comparar é uma forma de contribuir. Então, nós fizemos, como o presidente já anunciou, uma pequena mudança na apresentação. O relatório segue o mesmo setup. Agora, a nossa apresentação está um pouquinho diferente e vocês vão entender o porquê, porque estamos com preocupações grandes e também diferentes do que costumamos. Então, nós vamos começar dessa vez pelo fim e vamos dar menos ênfase para aquilo que nós costumamos dar mais ênfase, que são as questões
do agro. E vamos dar mais atenção para as questões econômicas, sobretudo aquelas nacionais. Eu quero também saudar a cada um dos meus colegas, a Daniele, o Rui, o Matheus, o Renan, saudar a Patrícia Palermo, minha colega querida. Aqui nós temos o desempenho da nossa safra em 2022, foi um ano bastante complicado, foi um ano difícil, foi um ano de estiagem, onde perdemos 31% da nossa produção, puxado pela soja, que perdemos mais de 54%, foi um ano muito duro, muito complicado, que usamos bastante ele para discutir com vocês da imprensa as razões pelas quais temos resultados que terminam sendo transbordados para toda a sociedade, as questões da irrigação, e que bom que todos vocês pautaram esses assuntos no debate eleitoral, isto contribuiu muito com o nosso Estado, podem ter certeza. E aqui nós temos as nossas projeções para a safra 23, que essa sim com novidades que talvez vocês ainda não tenham observado, pelo menos não dos nossos dados. Nós queremos chamar a atenção que houve uma redução na área de arroz, a nossa projeção se adequando ao momento que este grão vive. Nós tivemos aumento no milho, aumento na soja, agora nós tivemos um grande aumento no trigo. E nós fizemos uma conta, o quanto está crescendo a área no verão, considerando o que cresce e o que decresce, nós vemos um valor de 159 mil hectares a mais. Entretanto, quando nós olhamos o crescimento no inverno, é quase 300 mil hectares. Ou seja, nós estamos crescendo numa área já conhecida, na nossa própria área, ocupando melhor o inverno, que, aliás, é justamente esse o principal objetivo do programa Duas Safras, que certamente o presidente, o Condorelli, enfim, falarão mais para frente. Agora, nós estamos vendo claramente uma resposta a isto, uma resposta ao que o mercado está apontando, e o programa nada mais faz do que também ir na direção do que o mercado está apontando. Por outro lado, quando olhamos a nossa expectativa de produção, sempre lembrando, somos uma produção a céu aberto, estamos submetidos às questões climáticas, mas tudo ao mais constante, que é o que nós esperamos que vá acontecer. Vamos colher pela primeira vez uma produção acima de 40 milhões de toneladas, quase 41 milhões de toneladas, um enorme crescimento em relação à safra passada, que tem uma comparação prejudicada por conta da base, né? Ano passado foi estiagem, esse ano, se tudo der certo, vamos ter uma produção muito boa. Deveremos ter também um crescimento de faturamento, pouco mais de 50% nos grãos, e na pecuária de corte, na bovinocultura em particular, nós deveremos ter uma leve queda nos abates, em compensação, um aumento também do faturamento, acompanhando a inflação que teve não só nos preços recebidos, mas principalmente os de custo de produção. Se juntarmos tudo, inclusive os produtos que não estamos considerando aqui, vamos ir para cerca de 140 bilhões de reais. Essa é a nossa expectativa. As nossas projeções, eu vou ser muito rápido, mas estamos projetando, aliás, para o Brasil um crescimento de 2,92 nesse ano e 0,73 no ano que vem. Deveremos ter um PIB negativo da agropecuária esse ano, por conta da estiagem que nós tivemos, principalmente aqui no sul do Brasil. Lembrando, o Rio Grande do Sul, em condições normais, é o segundo maior produtor de grãos do país. Então, uma perda da magnitude que nós tivemos puxa os resultados do Brasil, mas nós não perdemos sozinho. Santa Catarina e Paraná também tiveram perdas, assim como o sul do Mato Grosso do Sul, todos por estiagem, e tivemos outras perdas no Tocantins, no Maranhão, no Mapitoba, de uma maneira geral, por excesso de chuvas, né? O país gigante tem disso. Então, nós deveremos ter um PIB agropecuário negativo, e como nós estamos submetidos ao epicentro do problema, é evidente que a nossa perda aqui ela é bem maior. Para o Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando com uma perda de 3,64. O Rio Grande do Sul teria crescido significativamente mais do que o Brasil esse ano, não fosse a nossa estiagem, e esses números eles vão ao encontro daquilo que nós já lá no início do ano prevíamos, que a seca tiraria de nós cerca de 8% do nosso PIB, e é mais ou menos isso que nós imaginamos que aconteceu ao longo do tempo. Continuamos com o mesmo pensamento. Para o ano que vem, deveremos crescer 5,86%, de novo, se o clima nos ajudar, tanto o clima que está sobre nossas cabeças, como o clima que vem de Brasília. Que, aliás, é principalmente sobre isso
que nós queremos falar com vocês e trazer as nossas preocupações, dividir com vocês as nossas preocupações econômicas, pelo menos da assessoria econômica, exclusivamente econômicas, e eu quero trazer também a memória, eu quero lembrá-los de várias coisas que aconteceram na nossa história recente e que é importante, pelo bem das boas decisões no Brasil, que nós não podemos perdê-las de vista. E eu quero começar com essa indagação: por que o mercado está com medo do Lula? Em primeiro lugar, quem é o mercado? O mercado é aquele cara gordão, de smoking, cartola, que fuma charuto? Não. Isso aqui é o mercado. Nós somos o mercado. Eu sou o mercado. Vocês são o mercado. Não podemos confundir o mercado com o mercado de capitais, são coisas diferentes. Com o mercado financeiro. Nós somos o mercado. E por que o mercado está preocupado com o próximo governo Lula? E as preocupações, elas começam aqui. Depois do Plano Real, nós estabelecemos regras no Brasil que trouxeram a estabilidade econômica, que foi o que nós chamamos de tripé macroeconômico. Nós passamos a ter uma âncora fiscal criada em 1999, através da LDO de 1999. Nós passamos a ter metas de inflação por um decreto presidencial de 1999. E nós passamos a ter câmbio flutuante por um comunicado do Banco Central de 1999. 1999 foi um ano importantíssimo para a estabilidade econômica do Brasil, quando nós estabelecemos um tripé macroeconômico que nada mais faz do que seguir a ciência. Só isso. Não tem nenhuma criatividade, não tem nenhuma novidade. Ciência, velha conhecida. E nós passamos a ter sucesso com esta escolha. E nós tivemos o primeiro governo do ex-presidente Lula, que foi um governo que, se fôssemos resumir apenas as questões econômicas, eu sei que na área política, na área policial, tem bastante coisa que também nos lembra, mas não é disso. Lembrando das questões econômicas puramente. Nós tivemos a manutenção do tripé econômico. Nós tivemos na Fazenda o Palocci, que era um político, ele não era um economista, e continua não sendo. Mas ele era assessorado por economistas ortodoxos, que seguem a ciência, que não curam doença com chazinho. Ele perseguiu implacavelmente o superávit primário. Esta é uma marca do governo Lula I. Seguiu implacavelmente o superávit. E no Banco Central foi posto o Henrique Meirelles, que perseguiu implacavelmente o centro da meta de inflação, ou seja, manutenção completa do tripé macroeconômico, e teve também um cenário internacional que o ajudou. Tivemos um crescimento econômico muito bom lá fora, boom de commodities, agora a sorte ajuda de quem está trabalhando. E nós estávamos no Brasil trabalhando e as coisas deram muito certo. O país cresceu bem. Só que no segundo mandato nós começamos a ter algumas mudanças importantes. O Palocci caiu por conta do mensalão, depois aquele escândalo do Francenildo, e depois o Lula escolheu para o seu lugar o Guido Mantega. O Guido Mantega, que se o meu conselho fosse um pouco mais atuante, talvez ele já teria perdido a carteirinha dele. O Guido Mantega, ele trouxe para o centro do governo uma invencionice que eles chamaram de nova matriz econômica. E nós não podemos esquecer dessas coisas. Esta invencionice, ela fazia a inversão do tripé macroeconômico. No Banco Central, Lula manteve Henrique Meirelles, que continuou perseguindo implacavelmente o centro da meta da inflação. Mas ele foi prejudicado pela dominância fiscal que vinha da política monetária, da política fiscal expansionista que vinha do Ministério da Fazenda. Teve um cenário internacional dúbio, uma parte foi boa, outra parte foi ruim, por conta da crise do subprime, e houve, pela primeira vez, a desmoralização da âncora fiscal brasileira. O nosso país não funciona sem âncora fiscal. Aliás, país nenhum do mundo funciona, mas país em desenvolvimento não funciona sem âncora fiscal. E nós tivemos a desmoralização no segundo governo do ex-presidente Lula, por conta das medidas trazidas por Guido Mantega. E esta desmoralização veio através da contabilidade criativa. Vocês falaram de contabilidade criativa muito neste período. A contabilidade criativa nada mais fazia que colocar no cálculo do superávit primário coisas que não eram do superávit primário.
de modo a trazer um resultado fake do superávit. Só que a economia ela não perdoa. E tinha uma forte aprovação interna. O ex-presidente Lula saiu do palácio com a maior aprovação interna que já se viu. E aí, então, assumiu a ex-presidente Dilma, que passou a fazer não superávites primários fakes, passou a fazer déficit mesmo. Passamos a fazer déficits primários. Foi mantido o Guido Mantega até um ponto que não se aceitou mais a presença dele no governo, ele saiu. Lembrando que o Joaquim Levy saiu do Bradesco para assumir a Fazenda, chegou lá, deu uma olhada, assim, não, aqui não vai rolar nada, eu vou sair embora, não durou muito. E aí veio o nosso Nelson Barbosa, que é praticamente um copia e cola do Guido Mantega. No Banco Central foi colocado o Alexandre Tombini, que foi qualquer coisa menos banqueiro central. Nós tínhamos um cenário internacional de crescimento econômico e Dilma herdou uma política fiscal que colocou a inflação no topo da meta. Ou seja, nós costumamos culpar muito a Dilma, mas só que não podemos esquecer que o primeiro ano dela já bateu o teto da meta e a culpa não foi dela. Não foi ela que fez o orçamento, não foi ela que fez contabilidade criativa, ela foi as pedaladas, mas a contabilidade criativa não. Desprezou solenemente o sistema de metas de inflação e terminou de destruir a desmoralizada âncora fiscal quando fez aquele sistema de aportes do Tesouro Nacional. Ah, tem que gerar superávit? Não, então o que eu faço? Eu me endivido via Tesouro, passo a custo de TJLP para o BNDES e o BNDES empresta título de banana para o mercado. Isso foi equivalente, em 2015, a 8,1% do PIB. Imagina a quantidade de dinheiro que foi jogado na nossa economia. Sem âncora fiscal e sem metas de inflação, trocou o tripé macroeconômico pela nova matriz econômica na sua integridade. O que colheu? Maior depressão econômica da história do Brasil, mesmo com o mundo crescendo lá fora, inflação de 2 dígitos, déficits primários, perda do grau de investimento que foi conquistada no governo Lula. É sempre bom lembrarmos, sobretudo quem pensa que mercado prefere esse ou aquele, grau de investimento recebido no governo Lula, nós perdemos, aumento do desemprego, crise política e impeachment. Ou seja, todos nós perdemos. E vejam só, e hoje, por que eu estou trazendo tudo isto de volta? Porque quando nós olhamos o que vocês noticiam sobre as discussões da equipe de transição, parece que nós estamos vendo muito disso de volta. Existe uma crença que gasto do governo federal, quanto mais gasta, mais a economia cresce, mais impostos gera, mais empregos gera. É uma crença. É uma crença. E é crença mesmo, só isso. Não, é qualquer coisa, menos crença. Neste período da nova matriz econômica, na sua plenitude, o Brasil colocou R$1 trilhão a mais em 2015 em relação a 2010, subindo todo ano. Claro que ao todo foi muito mais que R$1 trilhão, né? Mas em 2015, em relação a 2010, em valores reais, R$1 trilhão a mais. E de 16 em diante, nós começamos a diminuir esse gasto público. Será que a economia cresceu aqui? Será que os empregos, os impostos, tudo cresceu aqui? E aqui tudo caiu? Será? Vejam só o crescimento econômico do Brasil ao longo desde que adotamos o tripé macroeconômico. O Brasil cresceu muito bem, obrigado. Com exceção da crise subprime, nós crescemos muito bem. Só que vejam, ganhamos inclusive o grau de investimento aqui, governo Lula. Por quê? Porque vínhamos de uma longa caminhada, que começou lá em 99, fazendo ciência na economia. Só que depois nós tivemos a nova matriz econômica, que nos trouxe queda no PIB. Será que foi coincidência? Então veio o governo Temer, coisa número 1, restabelecer a âncora fiscal. Henrique Meirelles fez isso, coisa número 1, só que não mais superávit primário, teto dos gastos. Voltamos através do Ilan Goldfain, buscar o centro da meta de inflação. A economia voltou a crescer. No governo Bolsonaro também se manteve este tipo de postura. A economia voltou a crescer, exceto na pandemia. Só que eu vi uma coisa engraçada, noticiada
pela maioria dos órgãos de imprensa nacionais, comemorando que o PIB do Brasil atingiu a máxima histórica agora na divulgação do último trimestre. Gente, nós temos que divulgar, isso não tem que ser novidade. Todo trimestre tem que ser a máxima histórica, a economia tem que crescer. Isso não é... Mas por que foi? Foi porque nós atingimos, no terceiro trimestre de 2022, nós conseguimos superar o ponto que estávamos em 2014. Ou seja, em 2022, nós atingimos o ponto que deveríamos ter atingido em 2015. Quem que pagou por todos esses anos de atraso da economia brasileira? Quem vai pagar os 7 anos que nós deixamos de crescer? Que simplesmente recuperamos um estrago que foi feito na nossa economia por não seguir a ciência. Quem vai pagar? O povo vai pagar. O povo vai pagar com menor renda per capita. E aí nós nos perguntamos, são os alimentos que estão caros ou é a renda do brasileiro que está baixa? O que está pesando mais? Comparem os preços dos alimentos no Brasil e comparem com os preços lá fora. O povo está pagando porque a pobreza aumentou quando nós tivemos os PIBs negativos. Nós tivemos aumento, vejam que nós vínhamos uma trajetória de redução da pobreza, aumentamos a pobreza. O povo mais pobre está pagando. Começamos a melhorar e fazer políticas boas, âncora fiscal, teto dos gastos, metas de inflação. O que aconteceu com a pobreza? Começou a cair. E aí, claro, 2021, tivemos aquela inflação toda, a pobreza aumenta. Agora, é efeitos da pandemia. O povo paga por esses 7 anos com seu emprego. Nós tivemos uma enorme perda de empregos por conta da nova matriz econômica que foi reduzindo até gerar déficit. Vejam os empregos na pandemia e vejam os empregos na nova matriz econômica. A nova matriz econômica foi infinitamente pior do que a pandemia para quem estava desempregado. E hoje nós estamos gerando um volume bastante generoso, bastante grande de empregos. E isto por conta de âncora fiscal, metas de inflação, ou seja, seguir a ciência. Vejam o desemprego no Brasil. Nova matriz econômica, o desemprego aumenta. Ah, mas gasto público não aumenta emprego? Sim, de quem trabalha no setor público, sim. Agora, nós, o povo, não. Voltamos a fazer âncora fiscal e metas de inflação, o que acontece com o desemprego? Cai. Vem a pandemia, sobe, depois ele cai de novo. Será que nós estamos diante só de coincidências? Olhando vários indicadores diferentes, todos na mesma direção, será que é coincidência? E a inflação, ela não veio ao acaso e ela não está indo embora do nada. E eu estou trazendo isso daqui por 2 razões. Primeiro, porque se discutiu muito inflação de alimentos nesses últimos tempos, e segundo, porque a MMT, ou a nova, entre aspas, teoria monetária, tem algumas crenças que precisam, desde agora, nós começarmos a discuti-las. E vocês vão ouvir cada vez mais sobre isso. Vejam o que aconteceu com o aumento da base monetária no mundo, ou com alguns países no mundo. Olha o que aconteceu no Brasil na pandemia, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Inglaterra, na França. Eu podia encher aqui esse quadro desses casos. No mundo inteiro se jogou pilhas de dinheiro na economia no período da pandemia, porque atuar com medidas anticíclicas é algo correto. Tem que salvar o tecido econômico, tem que salvar, senão leva 50 anos depois para recuperar, e não é metafórico, é 50 anos mesmo. Tem que salvar o tecido econômico. Mas desde do imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo, nós sabemos que isso aqui tem um efeito colateral, inflação. Ou seja, mais de 1.700 anos, a gente sabe que isso daqui gera inflação. No Brasil não foi pouca coisa, foi quase 38% o aumento da expansão da base monetária. E como é que o governo fez isso? Através de política monetária mais frouxa, é verdade, mas também através de auxílio emergencial, o BEM, Pronamp, auxílios a estados e municípios. Ao todo, em 2 anos,
nós jogamos quase 592 bilhões de reais na economia e que gerou todos esses desdobramentos. Quando nós olhamos uma PEC de 200, não tem como nós não lembrarmos disto daqui. A inflação subiu, como acontece desde Imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. Primeiro no atacado, aí nós olhamos a inflação de preços ao produtor do IBGE, não produtor rural, produtor de uma maneira geral. Vejam que nós atingimos o pico em junho de 21, 37% quase. O IGPM, que também é do atacado, em maio de 21, 37%. A Selic tinha começado a aumentar em março. A inflação no atacado é muito mais sensível às políticas monetárias do governo. Começou a desinflacionar a partir dos meses seguintes, mas só que nós sabemos que a inflação no atacado está sempre grávida da inflação do consumidor. Há uma enorme de uma pressão para repassar preço, só que até o ponto que o consumidor diz, se tu me aumentar mais um centavo, eu vou comprar menos. E aí tem que fazer a conta se vale a pena aumentar preço ou diminuir margem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque tem gente que acredita que inflação é uma invenção do empresário. Ah, não, empresário para ganhar mais dinheiro. Não, não é. A inflação ao consumidor atingiu seu pico em abril de 22 e não de 21. E foi um pico bem menor do que no atacado. Ou seja, os empresários tiveram que apertar as suas margens. E por que nós tivemos a inflação, seu pico em abril? Porque as decisões do Copom levam mais ou menos 9 meses, em condições normais, para serem integralizadas na economia. É por isso que o Banco Central chama horizonte relevante das expectativas. Por que o Banco Central tem o boletim Focus? Para olhar o horizonte relevante, um ano na frente. Porque as decisões que ele tem que tomar hoje vão fazer efeitos daqui a um ano. Na economia tudo tem defasagem. E não teve outra. Um pouco mais de um ano depois, nós começamos a ter desinflação por conta da elevação da taxa de juros. Aumento do gasto público gera inflação e nós sabemos isso desde o Imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. E veja o que está acontecendo com a Selic e com o IPCA. IPCA sobe, Selic sobe. A IPCA começa a cair, Selic começa a cair. IPCA começa a aumentar, Selic tem que aumentar. O que acontece com o IPCA? Cai. Ou seja, caiu agora o IPCA, está encomendada a queda da Selic. A queda da Selic, em condições normais, deveria pelo menos cair a partir do segundo trimestre do ano que vem. Só que o boletim Focus do Banco Central está começando a reposicionar suas expectativas. No verde, o dia seguinte da eleição, o amarelo, a última leitura. O que está se imaginando? Manutenção de juros mais elevados, ou uma queda menor da Selic para o ano que vem, e inclusive para os anos seguintes. Porque o mercado sabe, gasto público, aliás, o mercado não, os economistas, a ciência sabe, que aumento de gastos públicos sem o devido equilíbrio macroeconômico com a oferta, demanda agregada e oferta agregada, vai gerar inflação. E se vai gerar inflação, vai ter que aumentar juros. E quem paga tudo isso? O povo brasileiro. Vejam o que aconteceu com o nosso superávit. Passamos a ter superávites fakes aqui, e depois aqui nem fakes, né? Passamos a ter uma depressão, uns déficits primários enormes. Vejam que desde que voltou o Henrique Meirelles, começamos a ter déficits decrescentes. E certamente faríamos superávit aqui em 2020 se não fosse a pandemia. E essa era a expectativa do relatório Focus à época. E vamos fazer o superávit primário depois de um longo inverno fazendo déficit. Já ano que vem, voltamos para os déficits. E vejam que o mercado está bem generoso, achando que depois, não é uma vez só, depois as coisas melhoram. Vamos ver, tomara que sim. O fato que quando nós fazemos déficits primários, nós aumentamos a dívida. A dívida do mercado, a dívida dos banqueiros, não a nossa dívida mesmo, nós brasileiros. Nós passamos a aumentar a dívida no Brasil ao longo dos tempos. Mas vejam que essa inclinação aqui é baixa. É baixa. À medida que o PIB vai subindo, eu vou mantendo estável a dívida PIB. O problema é que aqui nós mudamos completamente de inclinação.
por causa da nova matriz econômica, por causa daquelas crenças. E passamos a nos endividar bem mais, atingindo o pico na pandemia, e agora aos poucos nós estamos reduzindo. Vejam a relação dívida-PIB e a nossa relação dívida-PIB, como ela estava estável, e depois da nova matriz ela passou a ser crescente. E quando nós aumentamos a nossa dívida, nós aumentamos a necessidade de financiamento do setor público, que é quanto o governo vai ter que pegar com o setor privado para girar para o serviço da sua dívida. Nós, antes da nova matriz econômica, nós pagávamos ali 130, 180, nunca 200 bilhões de reais de juros. Nós passamos a pagar 528. Esta diferença toda, imagina toda essa diferença na educação, toda essa diferença na saúde, toda essa diferença na segurança. E a maioria de nós aqui temos planos de saúde, temos nossos filhos em escola particular, moramos em condomínios. E quem tem seu filho na escola pública? E quem tem seu filho quem não tem plano de saúde? E quem mora numa região onde a PM não chega? Como é que fica? Ou seja, quem mais depende do serviço público é prejudicado. E tem gente que acha que isso aqui é culpa do banqueiro, que o banqueiro quer ganhar. Não, não é. A culpa é de quem endividou. Chegamos a 1 trilhão na pandemia e agora voltamos para a casa dos 400 bilhões. Nós tivemos também um desacerto na nossa taxa de câmbio, mudamos de patamar com a nova matriz econômica e agora com a pandemia e crise política está cada vez pior. E vejam só o desempenho dos banqueiros centrais ao longo do tempo. Olhem aqui o Henrique Meirelles no governo Lula. Notem que está sempre dentro das bandas. E se nós fizermos uma média aqui, tirando o início, que o início foi complicado por razões que não eram dele, vejam que nós temos aqui, em média, o centro da meta. Só que no primeiro ano de governo Dilma, a inflação já bateu no teto da meta, por causa da contabilidade criativa que foi feita antes, pelo ministro da Fazenda que ela manteve. E depois, vocês sabem, o resto da história vocês lembram, né? Inflação sempre beirando o teto da meta, até que em 2015 chegamos numa inflação enorme, e aí o resto da história todos nós conhecemos, crise política, etc. Restabelecemos âncora fiscal, voltamos a fazer metas de inflação, olha o que aconteceu com a inflação. Depois, claro, toda aquela gastança na pandemia necessária, voltamos a ter inflação, e agora estamos aos poucos desinflacionando. E também nós temos que olhar para o mercado externo, porque já que nós estamos falando de ciência, será que é só nós que acreditamos nisso? Não, Estados Unidos e zona do euro, que também gastaram muito, também estão passando por inflação. A inflação lá também subiu, e bastante. Pelas mesmas razões que aconteceram 300 anos depois de Cristo com o imperador Diocleciano. Como é que se corrige isso? Com moderna teoria monetária? Com o fiscal? Aí eu aumento imposto, eu esqueço as políticas monetárias? Não, é com o aumento de juro mesmo. Estados Unidos está aumentando o juro, vai chegar lá na banda de 5,25, 5,50, para poder domar a inflação deles, que hoje está maior que a nossa. Recém começaram o processo de desinflação. A Europa, a mesma coisa. Começou tarde a aumentar os juros ainda estão muito baixos, a inflação continua subindo. Vão levar mais tempo para domar a inflação. Isto daqui é ciência. Inflação se resolve desse jeito. O mundo inteiro faz isso. E o mundo desenvolvido não usa o seu país de laboratório e muito menos o seu povo de ratinho. O mundo inteiro está aumentando os juros, com exceção da China e do Japão por razões distintas. Uma porque fez Covid-0 e o Japão é o Japão. E a nossa grande dúvida é a seguinte: quem é o Lula 3? Quem é o Lula 3? Porque o Lula 1, nós terminamos com um grau de investimento. Ou seja, respeito ao tripé macroeconômico, tudo certo, tudo certo. Bolsa subiu horrores naquele período. O Lula 2, nós começamos com a nova matriz econômica, que, reacelerada no governo Dilma, deu no que deu. Quem é o Lula 3? Quando nós olhamos o noticiário de vocês, nós ficamos preocupados, porque todas essas questões só estamos mudando os termos, mas as políticas são as mesmas. E é isso que nos traz preocupação. Do ponto de vista econômico, estritamente,
É isto que nos traz preocupação. Não é, nós temos a total tolerância, se o governo é de esquerda ou de direita, pouco importa. O de esquerda vai gastar com a sua agenda, o de direita vai gastar com a sua agenda, mas nenhum pode gastar mais que arrecada. Isso não está em discussão. E quando nós olhamos o próprio conteúdo da PEC, que foi enviada para o Congresso, foi votada ontem, está aqui. Os próprios construtores da PEC citando aqui, embasando na moderna teoria monetária, um negócio que não funcionou em país nenhum do mundo, que data dos anos 70, já foi refutada 1 milhão de vezes. E o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, tentou recriá-la com algumas adaptações. Está aqui um artigo do Financial Times, bem recente, falando da morte da moderna teoria monetária. E nós aqui no Brasil tentando inventar estas coisas. Senhores e senhoras, para nós, nova matriz econômica, moderna teoria monetária, tem a mesma simbologia do kit Covid. Não funciona. Com uma diferença importante. O kit Covid foi uma tentativa quando estávamos lidando com algo desconhecido para o qual não tinha vacina. Isto daqui é bastante conhecido e tem vacinas muito antigas que funcionam. Se é anti-ciência defender kit Covid, defender isso daqui eu não sei nem o que é. Não sei nem dar nome para isso daqui. Não há dinheiro para políticas sociais ou que falta eleger prioridades? O orçamento, que o governo de transição diz que é muito pequeno, que vai deixar desatendido uma série de questões, é 5,2 trilhões de reais. Será que não dá para achar 200 bi aqui? Será que não tem nada nesses 5,2 trilhões que dê para cortar? Nós, olhando a imprensa aqui, local, nós achamos algumas coisas, como, por exemplo, Conselho restabelece quinquênio a juízes federais. Todos nós lembramos da história, né? Vamos aumentar 70% o salário para acabar com os penduricalhos. Passa o tempo, o que a gente faz? Volta com os penduricalhos, em cima da base 70% tinha aumentado lá atrás. Lira e Pacheco devem apresentar ao STF no formato de orçamento secreto. Fundão eleitoral é um absurdo num país que corta dinheiro para as escolas. Será que não dá para fazer política social e ter estabilidade macroeconômica? Dá perfeitamente para ter as duas coisas. Governar é fazer escolhas. E as escolhas que parecem que estão sendo feitas, porque recém estamos na transição, temos que ter uma certa paciência, é que não temos nada para cortar aqui. Nós temos que aumentar o gasto mesmo, e que depois a gente vê o que acontece. Para finalizar, então, quando nós olhamos o que está acontecendo, nós vemos uma equipe econômica de transição muito ruim, que já foi testada, que os brasileiros já colheram os frutos, já desfrutaram, portanto, das medidas que eles escolheram. Não tem nada de novo em Nelson Barbosa, Guido Mantega e agora o André Lara Rezende. Abandono da âncora fiscal, mais uma vez, é isso que nós estamos vendo. As metas de inflação serão garantidas, porque nós temos um Banco Central independente, graças a Deus, ele é independente, pelo menos para os próximos 2 anos, as metas de inflação continuarão. Nós temos um cenário internacional bem diferente de Lula 1, nós temos hoje guerra, provável recessão nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, o mundo crescendo menos, e isto vai pegar principalmente a primeira metade do próximo governo. Um ambiente político interno bem complicado, diferente de quando o Lula saiu, que ele tinha uma imensa de uma aprovação, hoje ele é rejeitado por grande parte da população brasileira, o ambiente político não é o mesmo, nós temos um risco Brasil em elevação, e eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha opinião, o Lula pode seguir a ciência e o Brasil ter novamente grau de investimento. Agora, também, ele pode ir por outro caminho, aonde há um risco, eu estou falando risco, de gerar crises econômicas. E se nós gerarmos essas crises econômicas, consequentemente, elas virarão políticas.
E isto pode tornar a presença dele no Planalto insustentável. E não é isso que nós desejamos, porque a economia não cresce na instabilidade, ela cresce na estabilidade. Não é isso que a gente deseja, mas são dois caminhos, e ele vai ter que escolher qual que vai querer. Parece que ele está escolhendo pelo segundo caminho. Mas recém estamos na transição, tenhamos fé que não seja. E para finalizar, o Brasil não é laboratório de políticas econômicas excêntricas. Não é. E nós não somos ratos de laboratório. Assim como a ciência é importante para a saúde, a ciência também é importante para a economia. Não se está aqui discutindo direita e esquerda. Não se está aqui discutindo a agenda de um lado ou de outro. O que está se discutindo aqui é se vamos seguir ou não a ciência. Muito obrigado. Obrigado, economista Antônio da Luz. Quero cumprimentar a Patrícia Palermo também, economista da FEComércio, está aqui conosco. Sempre nessa conjugação de esforço. Eu quero que vocês depois saiam ali e que já esperem cada um dos que temos aqui na sala com um diploma de economia. Porque realmente tivemos uma aula de economia e o porquê que o nosso setor está tão inquieto e tão preocupado com o futuro do nosso país. Porque, na realidade, nós todos somos brasileiros, nós vivemos nesta pátria, e eu tenho orgulho de ser brasileiro quando eu saio lá fora e vejo quanto o nosso setor econômico do agronegócio é fundamental, não só para 1 bilhão de pessoas, mais os 200 milhões que vivem aqui dentro. Portanto, possivelmente nós estejamos produzindo alimentos para 1,5 bilhão de pessoas neste mundo. Claro que temos problemas muito graves e muito sérios, e que os brasileiros mesmos contribuem para a seriedade desse problema, que são as questões europeias, e ontem saíram regulamentações em cima do agronegócio brasileiro, que nos preocupam profundamente, porque achamos que o pano de fundo, e para mim na COP27 isto ficou absolutamente claro, o pano de fundo é estritamente, melhor dito, comercial. Porque ao criar barreiras ao Brasil, que está com o crescimento do seu agronegócio, e que é o setor, para o orgulho nosso de produtores rurais, o setor econômico mais importante do país, é onde o país é player no mundo inteiro, ele está preocupando, sim, outras nações do mundo pela falta de competitividade de outros em relação à nossa competitividade no mercado internacional. Agora, quando vemos um cenário interno, eu digo que quando brasileiros é que contribuem para com isso, é porque quando a Europa cria regras contra a agricultura nacional, contra alguma parte do mundo, onde eu colocaria a Malásia está inserida nesse contexto, porque também eles cresceram muito em cima do óleo de palma, em cima de florestas naturais, lá na Malásia, possivelmente Vietnã, alguns países assim, mas de menor importância, que não tem o significado que tem a economia brasileira, a economia do agronegócio brasileiro perante o mundo. Então, estas coisas estão sendo criadas e apoiadas por brasileiros. E quando nós vimos, neste cenário, a partir do dia 1º de janeiro, que independente do cenário econômico, vem junto com uma composição ideológica contrária aos interesses da agricultura brasileira, ao crescimento do agronegócio brasileiro, e quando eu coloco o agronegócio brasileiro, para nós, produtor rural, não tem tamanho, isso é um slogan da Federação da Agricultura, para nós pode ser micro, pequeno, médio ou grande, porque o que existe é uma inter-relação da atividade econômica em que um setor de um agricultor depende do outro. Basta dizermos que possivelmente o nosso produto mais competitivo no mercado internacional é o frango, disparado longe do segundo. Ele está praticamente nas gôndolas dos supermercados do mundo, chegando sob a forma de marcas brasileiras, que nós não temos presença de marcas brasileiras nas gôndolas dos supermercados. O frango é a primeira marca, lá encontramos Seara, Perdigão, que é Perdix, encontramos Sadia, e quando nós encontramos uma marca desconhecida, e eu tive a oportunidade de ver isso em Singapura, uma indústria daqui de Lajeado, que ela não tem uma marca Seara Perdigão, mas ele botou bem grande, Made in Brasil.
porque é sinônimo de qualidade, e isso incomoda muitas partes do mundo. Então, criam-se regras e tentam exportar regras. O pior é que, quando nós viemos numa composição ideológica que se misturam por interesses, no fundo, financeiros, quando é apoiado por brasileiros, e isso ficou muito claro na COP27, quando nós tínhamos 3 Brasis lá dentro, é que nós vemos o quanto o nosso país poderá passar a penar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Esta é a nossa grande pressão, porque além de virem essas componentes de mercado, ainda vêm as componentes daquilo que para nós, da agricultura em qualquer tamanho, é calcanhar de Aquiles, que é o direito de propriedade. Quando o direito de propriedade é relativizado, os investimentos retrocedem. E hoje nós não podemos pensar numa agricultura, do tamanho da agricultura brasileira, que usa tecnologia de ponta, e que vocês todos são testemunhas, quando vão na nossa Expo Direto Cotrijal, e quando vão na nossa Expo Inter, o que está sendo vendido lá dentro? E os bilhões, nós já falamos casa de bilhões, o Antônio sempre diz com muita qualidade, o produtor rural investe no estado do Rio Grande do Sul, num ano, o que o governo do estado leva 10 anos para investir, porque eu não consigo hoje subir numa coletadeira de menos de 3 milhões de reais. Uma plantadeira, as plantadeiras de última geração estão chegando a 2 milhões de reais. Isto é necessário, porque se o agricultor quiser se manter na atividade, ele tem que ter capacidade de investimento sim, porque o investimento é muito alto. E a tecnologia está aí, e cada vez temos mais tecnologia para continuar desenvolvendo cada vez mais a qualidade daquilo que estamos fazendo. E nós somos avassaladores pelo mundo. Agora temos que ter segurança jurídica, que não temos neste país. Estou aberto às perguntas de vocês. Nós aqui da mesa, está aqui o nosso diretor financeiro, está o nosso diretor administrativo, nosso superintendente do Senar, aqui está a nossa equipe interna da casa, Marcelo Camardelli, das questões ambientais, que deverão vir fortemente agregadas no próximo governo, problemas muito sérios teremos nesta área, Luiz Fernando Pires, assessor do presidente, Fábio Avancini Rodrigues, a última aquisição da Farsul, professor José Fernando Piva Lobato, que vai atuar fortemente na área de pecuária de corte aqui no estado do Rio Grande do Sul, e lá no fundo toda a equipe econômica lá na torcida, pelo chefe deles, que é o Antônio da Luz. Portanto, senhores e senhoras, antes de receber o diploma de economia, nós vamos satisfazer as curiosidades de vocês. Muito obrigado. Pessoal, vou só pedir para vocês se registrarem para fazer perguntas, e no momento da pergunta, nome e veículo, por favor. O Alex Soares foi o primeiro que está fazendo pergunta pelo Zoom. Onde é que é do Alex? Alex? Vamos passar para a Gisele e em seguida a gente retoma o Alex. Olá. Oi. Muito bom dia para vocês, bom dia para os colegas que estão aqui também. Eu, como é de praxe, vou fazer uma pergunta em combo, né? Várias perguntas em uma oportunidade, tá? Mas, enfim, ontem eu estive acompanhando também a coletiva da CNA, e essa preocupação que vocês externaram aqui é também uma preocupação da CNA. E a minha pergunta, essa primeira, é para ti, Gedeon, porque uma das perguntas feitas, né, ao presidente João Martins foi em relação à transição, à participação ou não da entidade no processo de transição, inclusive até pela manifestação política de apoio ao candidato derrotado nas últimas eleições. Perguntaram para ele se a CNA teria procurado, teria interesse em participar da transição. Como vocês estão colocando aqui uma preocupação fundamentada, economicamente, muito bem fundamentada pelo Antônio, eu queria te perguntar assim, se não seria, então, se há uma preocupação tão grande, né, com essa questão fiscal, pelo impacto que ela pode trazer,
se não deveria haver uma aproximação, porque o João Martins respondeu que as propostas foram construídas e entregues para todos os candidatos antes das eleições. Mas aí a minha pergunta é essa, não seria tamanha a preocupação de vocês, né, de ter uma atitude no sentido proativa, de buscar, ou de fazer, ou de reforçar esse alerta que já foi colocado? Essa é a primeira pergunta, do ponto de vista da preocupação que vocês externaram aqui. Vamos por etapas? Vamos dividir esse teu combo? Gisele, eu sou muito honrado porque eu sou o segundo vice-presidente da CNA e tenho participado também das decisões lá na CNA. E a CNA foi muito clara quando fez o seu documento, e o presidente João Martins ontem colocou com muita propriedade, tudo que nós pensamos está no documento. E depois, não só pelo documento, mas no momento que foi decretada a vitória do Lula, a CNA foi das primeiras entidades a também largar uma nota, reconhecendo o pleito, e dentro da mesma nota também colocou um resumo do ideário que estava colocado neste documento. Qual nossa dificuldade? É que, por enquanto, nós não enxergamos ninguém no gabinete de transição que se possa conversar. Ainda não. Possivelmente depois que saibamos quem será ministro da Agricultura, quem será ministro do Meio Ambiente, o que vão fazer dos ministérios? Vão extrapolar, explodir o número de ministérios no Brasil? Mais estruturas para gastar recursos desse orçamento que eles acham pequeno, de 5,2 trilhões de reais? E se me colocarem o STED de ministro da Agricultura? Pois é, justamente por isso a minha pergunta, né? Porque depois então, que a decisão nós está temos tomada, ainda muita dificuldade. E estamos, por prudência, aguardando o que vai acontecer até o fim do ano. Para depois, possivelmente, ao longo do caminhar, que a CNA possa se manifestar. Mas, neste momento, nós ainda estamos com muita restrição. mas a dificuldade é de interlocução em razão dos representantes que foram escolhidos para fazer a transição até o momento, é isso? Por enquanto, nós não fomos chamados ao diálogo. Mas estariam dispostos a fazer esse diálogo? Ainda não agora. Achamos mais prudente aguardar um pouco mais de tempo, para que as coisas sedimentem, porque também nós que somos produtores rurais, e sabemos que o produtor rural tem um carimbo na testa, ele tem lado. Quando nós temos um país inteiro, embora a grande imprensa não publique, ou publique muito pouco, ainda temos muita gente na rua, a CNA não se sente à vontade, sabendo que a boa parte desse povo que está lá na rua pertence ao setor. Bom, continuando as perguntas, então, acho que entra um pouco na tua área aí, Antônio. Com relação ao cenário internacional, também com base aí no que se falou um pouco ontem do contexto global, né, de que as maiores economias deverão desacelerar, né, portanto, a gente vai ter ainda um cenário de crescimento limitado, né, e entre as grandes economias a gente tem o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro e gaúcho. Queria que tu comentasse um pouquinho, né, como lidar com esse cenário, né, em razão da China provavelmente ter uma demanda inferior em razão desse contexto econômico, né, economia, ciência, como tu mesmo colocaste. E aí vou aproveitar, a outra pergunta desse crescimento previsto para o PIB da agropecuária do Rio Grande do Sul, que é 59%, né? Depois de uma queda de 53%, se eu não estou equivocada. O quanto é recuperação e o quanto é crescimento real, e como vocês estão embutindo, uma pergunta que eu já fiz ontem, tá? Mas como vocês estão embutindo o risco climático nessa conta? Porque não está chovendo, né? Eu vou começar pelo fim, que é a mais fácil. Nós não temos como embutir risco climático. Porque se o produtor ele vai lá e planta, é porque ele acredita que vai dar certo.
Então, não nos cabe achar que não. Se ele fez, e a expectativa dele é assim, olha, nós plantamos essa área, porque nós acreditamos que isso daqui vai dar certo. Nós também acreditamos junto com ele que isso vai dar certo. Porque, enfim, ninguém plantaria pensando diferente. Nós já vimos laninhas de primavera acontecerem e vimos que eles terminam bem, em geral. O problema é quando estia no verão. Então, nós temos continuamos com a mesma esperança. E sempre lembrando que quando nós estamos em dezembro, estamos olhando um cenário de que as coisas funcionam dentro da normalidade. Nem o topo de cima, nem o topo de baixo. A normalidade. É a expectativa razoável. Quanto ao cenário internacional, nós estamos bastante preocupados. Porque se houver uma desaceleração na China, não será em 23, será a continuação de 22, serão 2 anos de desaceleração. E nós vimos o estrago que aconteceu nas importações neste ano por conta da desaceleração econômica. Porque, sim, o crescimento econômico do mundo ele é fundamental para a demanda dos nossos produtos. Então, sim, estamos muito preocupados. Mas só quero tirar um único elemento desse processo. Nos parece que a Europa vai ser o continente que mais vai ter problemas. E a Europa nos compra muito, muito pouco. Então, isto não traz grandes preocupações. Estamos preocupados com a Ásia, com a ASEAN, com os Estados Unidos. Esses sim estamos preocupados. E para finalizar esse ponto, a China, ela também tem um sinal positivo, que é, possivelmente, o fim da política de Covid-0, que foi o que trouxe toda essa desaceleração. Então, nos parece que a economia chinesa ela está descolada da europeia e da americana, todos passando por problemas, mas por problemas diferentes. A razão do baixo crescimento chinês e, consequentemente, irradiando isso principalmente para a Ásia, é a política de Covid-0. Então, no momento que eles tiram a política de Covid-0, as coisas tendem a deslanchar. Então, nós acreditamos que nós vamos ter um ano bom, ano que vem, de exportação, em comparação a este, por conta desta mudança na política chinesa. Alex, pode retomar, por favor? Vamos ver se está chegando bem o meu som agora. Chega? Chega. Bom dia aí a todos, bom dia, presidente. Em nome do senhor, nossa saudação aí a todos os diretores, a equipe econômica. Presidente, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí, já que nós tivemos essa semana a conclusão aí dos encontros regionais do Duas Safras. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi esse ano, desse programa, falar um pouquinho desse programa e o legado que ele deixa e já fazer uma projeção para a segunda etapa desse programa no ano que vem. Parabéns pelo teu troféu hoje, Alex Soares, que tu estará levando à noite em Camaquã. Mas realmente o programa Duas Safras ele é um programa bastante transformador para o estado do Rio Grande do Sul. A nossa proposta é que se nós conseguirmos atingir 40% daquilo que está proposto, nós vamos mexer com 32 bilhões de PIB no estado do Rio Grande do Sul. E a grande inovação, principalmente, está acontecendo na metade sul. E se tu vistes aí na colocação do Antônio da Luz, já houve uma diminuição muito importante na lavoura de arroz, e a própria Federarroz nos coloca que o ideal é que o Rio Grande do Sul não passe de 800 mil hectares de plantio de arroz. Estamos aí ao redor de 855 mil hectares, que é o que está colocado. Obrigado, Chicão. Mas nós levamos uma proposta nova à ourizicultura, e por isso que isto já começou a acontecer, que é a possibilidade do plantio de milho suco camalhão. E esta cultura do milho na metade sul, ela deverá crescer muito nos próximos anos, em substituição, e visto porque o cenário internacional, além do cenário interno, eu já falei na qualidade do frango, e o frango é o milho de asas, com um pouco de farelo de soja, mais o suíno, e isto é a razão do Duas Safras, é a falta de produto, justamente desse produto, tanto para Rio Grande do Sul como Santa Catarina, porque a questão que o Paraná, nos últimos 10 anos, dobrou essa produção, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficaram estáveis, justamente porque esbarraram
na falta de ração. E realmente nós temos que desenvolver estas culturas aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a logística do Brasil Central é uma logística exportadora. E o Antônio tem nos demonstrado que a China aumentou já a importação de milho, enquanto 324 vezes. Olhem bem. E ela vai fazer no milho, no mundo, a mesma coisa que fez com a soja. E nós temos, na metade sul, além de estarmos estrategicamente localizados próximo ao Porto de Rio Grande, estamos também próximo à agricultura, à grande pecuária de frango no norte do estado e suíno também no norte do estado e em Santa Catarina. Portanto, esta é a grande dimensão. Já tivemos um resultado, que eu não saberia dizer quanto é que nós influenciamos, mas estamos colhendo a maior safra de trigo da história do Rio Grande, neste ano, e já com uma projeção de um plantio de mais 300 ou 400 mil hectares para o ano que vem. Então, as coisas começaram a caminhar, porque, na realidade, o que nós fizemos, juntamente com todas as entidades do agro, foi criar esta onda para que o produtor, pelo menos, fique esperto. Olha, temos alternativas novas, possibilidades novas de mercado, e foi isso que o Duas Safra fez até agora, e o ano que vem ele prosseguirá, possivelmente por um formato diferenciado deste ano, mas, de qualquer maneira, nós estaremos avançando ainda em 2023. O Jurandir, por favor. A Patrícia já está alcançando aí o microfone. Bom dia, presidente, bom dia, os integrantes da mesa. Jurandir Soares, Rádio Guaíba, Correio do Povo. O senhor falou da COP27, a sua constatação das ações que estão sendo desenvolvidas contra o agronegócio brasileiro. E o que a gente percebe é justamente isso, que uma fixação da condição para comprar quando há uma preservação do meio ambiente. E a imagem que passa lá fora é de que o Brasil não preserva o meio ambiente e que o produtor está avançando na Amazônia para produzir, destruindo a mata, etc. e tal. Há uma estratégia que está sendo elaborada para ser desenvolvida no sentido de tentar mudar essa imagem no cenário internacional? Perfeito. Nós temos um programa, aliás, temos 2 programas na CNA, e um deles era para ser levado semana passada, aliás, era para estar chegando hoje de Santa Catarina com os embaixadores e adidos agrícolas das embaixadas presentes no Brasil, de levarmos do nosso ambiente para atestarmos e mostrarmos a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Foi suspenso Santa Catarina porque caiu um dilúvio lá semana passada, até problema de trafegabilidade, nós tivemos que suspender o programa. Mas o último programa foi feito no Mato Grosso, nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul, porque realmente, se nós olharmos o Brasil hoje, o Brasil é o país que tem a melhor matriz energética do mundo. A Europa está pintando o carvão de verde, e a usina nuclear também de verde agora, passou a ser verde para eles. Para nós, não. Olha bem, a nossa matriz energética é basicamente de hidrelétricas. Vamos ser claros, qual é o mundo, os lugares do mundo que pode fazer hidrelétrica são poucos. Muito desenvolvimento na eólica e muito desenvolvimento na energia solar. No tanque de gasolina do automóvel, nós temos a tecnologia do etanol. Quem tem etanol no mundo? Somos poucos. Então, nós temos uma matriz energética limpa. A nossa agricultura tem um código florestal que ele é absolutamente restritivo. Está aqui o Marcelo Camardelli, está aqui o Eduardo Conorelli, vive diuturnamente brigando com estas questões para que nós possamos avançar dentro da regulamentação legal que existe no país. E se nós olharmos essa agricultura brasileira, e isto é claro, basta, e são poucos os brasileiros que conhecem o seu Brasil, não nas capitais, por dentro. Eu me considero um deles, que conhece, não que desconhece. Aí, quando nós vamos às propriedades, principalmente do estado mais agrícola do Brasil, que é o Mato Grosso, nós vamos lá ver a APP no lugar da APP, vamos ver a reserva legal no lugar da reserva legal, e o resto, a agricultura preservacionista. Inclusive, a nossa agricultura, ela pode se candidatar ao mundo, que é um mercado que vai surgir, que é o mercado de carbono, ele vai acontecer, isto vai acontecer, é inegável, isto não dá para negar, ele vai acontecer, e o Brasil pode ser um forte candidato, sim.
Agora, a imagem que criaram, e que possivelmente a partir do dia 2 de janeiro não vai ter mais nenhum incêndio na Amazônia, é bem provável, por uma questão ideológica, denegriu a imagem agrícola brasileira no exterior. Agora, quem a conhece por dentro, vê que isso não é assim. Agora nós temos dois blocos e dois pensamentos no mundo diferentes. O pensamento europeu, que são povos ricos, que vivem lá mais ou menos 1 bilhão de pessoas, criando regras e exportando regras. Inclusive as regras, e há que tomar cuidado às empresas brasileiras e multinacionais do Brasil, que assinaram um tratado faz bem pouco, se não vão descumprir a regra brasileira, a lei brasileira, porque a lei brasileira permite desmatamento, inclusive na Amazônia. O Código Florestal brasileiro permite desmatar 20% da Amazônia. Gostemos ou não, mas é lei. Como permite desmatar 75%, 65% e até mais de 80% do cerrado brasileiro. De repente, eles vêm com desmatamento zero, estarão ferindo uma legislação brasileira. Vamos seguir uma regulamentação, uma legislação europeia ou do nosso país? É uma questão de soberania de país, inclusive. E nós vemos um outro bloco, que é justamente a Ásia, e que lá vivem mais de 5 bilhões de pessoas, e com crescimentos econômicos vigorosos, vários países da Ásia, que vivem 700 milhões de pessoas, e não têm território. Eles estão com um crescimento de 5%, 6%, 7% ao ano. Assim como estava o crescimento chinês, que agora caiu um pouco, mas já estão flexibilizando o lockdown por pressão interna, a China logo ali volta a crescer. E quando esses povos estão crescendo, eles não estão preocupados com as questões ambientais, eles estão preocupados primeiro com segurança alimentar. Isso os embaixadores, eles têm diretamente nos colocado esse tema. Então, o Brasil tem que estar preocupado com a Ásia, não com a Europa. Porque se nós estamos cumprindo o nosso Código Florestal, temos uma agricultura preservacionista, inclusive a tecnologia de plantio direto foi criada e desenvolvida neste país e está sendo exercitada, pelo menos 50% da agricultura brasileira hoje faz plantio direto, e isso aí nos dá uma imagem altamente positiva, porque os outros não fazem, a Europa não faz, os Estados Unidos não faz, diga de passagem, então nós temos algo que realmente respeita o meio ambiente, e temos um produto de qualidade oriundo disso aí. Agora, o que nós vemos no fundo disso aí é uma questão ideológica, e na COP ficou muito claro. Mas nós temos como mostrar isso lá fora? É o esforço que nós estamos fazendo através das nossas embaixadas, porque justamente a Ásia, se ela não está preocupada e ela é o meu grande cliente, eu já tenho que me preocupar menos com a Ásia, obviamente, porque eles não fazem esse tipo de questionamento. Então, lá fica mais fácil. A minha questão é a Europa, são os regulamentos europeus. E os Estados Unidos, ele está aí mais ou menos nessa carona, porque o americano, ele tem uma visão de processo interessante. Ele não nos enxerga como um competidor, ele nos enxerga como um aliado, porque nós fomos uma parte da solução dos grandes estoques de alimentos que Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos, faziam no passado. Depois que o Brasil entrou no cenário, a humanidade passou a comer da mão para a boca. Ou seja, porque o hemisfério norte dos Estados Unidos fazem a safra numa época do ano, quando eles plantam, nós colhemos, e quando nós colhemos, eles plantam. Então, nós não chegamos a competir, quando tem espaço de mercado para os dois. Então, os Estados Unidos nos enxergam um pouco diferente, tanto é que, inclusive, vem várias missões deles nos visitar, inclusive, para ver, porque, na realidade, uma particularidade que tem o Cerrado brasileiro, e é só o Cerrado brasileiro, que nós conseguimos produzir até 3 safras no mesmo hectare por ano. Enquanto o hemisfério norte consegue apenas produzir uma safra, nós conseguimos até 3. Então, a nossa competitividade natural, evidentemente, porque nós temos um agricultor, porque se nós não tivéssemos gente de qualidade, ficava lá o Cerrado atirado, a Amazônia atirada, seja o que for. Agora, evidentemente, que nós temos que coibir o avanço ilegal em cima da floresta amazônica. A CNA está plenamente de acordo, inclusive desenvolvendo programas internos nossos para salvar a floresta. Guilherme, a Paty já vai passar o microfone ali. Ah, foi. Monopólio da Guaíba agora. Senhores, boa tarde. Insegurança foi uma palavra dita, acho que pelo presidente, talvez pelo Antônio também,
E a minha dúvida é saber se, nesse momento, existe uma preocupação maior do ponto de vista de insegurança, porque ela pode vir, como veio, famílias que tinham a sua propriedade por gerações, de uma hora para outra, viram bater na porta um burocrata do governo federal que dizia que aquilo era área quilombola e, né, tudo foi por água abaixo. Pode vir pela questão ambiental também, insegurança. Ou o temor em relação ao MST ainda é muito grande. Eu pergunto isso porque, na gestão atual, vários títulos de propriedade foram emitidos, e isso deu uma esvaziada grande num movimento, eu considero bandoleiro, que é o MST. Dá para estabelecer um grau de temor nesse momento em relação ao que se avizinha? A insegurança pode vir mais de um lado ou de outro, ou a gente tem que ficar atento a tudo? Guilherme, nós tememos profundamente pela insegurança jurídica no nosso país e a insegurança jurídica que vivemos hoje. Já estamos vivendo. Já estamos vivendo. E, evidentemente, que para nós o direito de propriedade é o calcanhar de Aquiles da atividade. Não existe no mundo inteiro, não existe nenhum país do mundo que invista na agricultura se não tem o direito de propriedade garantido. E, evidentemente, que a ideologia de esquerda, ela não sabe lidar com isso aí. Ela tem dificuldade de lidar com a propriedade privada, que é o motor econômico em qualquer atividade, no mundo inteiro. Se você dizer, não, mas a China é comunista, eu diria hoje, pelo que eu conheço de China, que a China é um híbrido de comunismo com um capitalismo selvagem. É os dois extremos juntos, e que serve para eles, e está servindo para eles. Então, nós temos muita dificuldade, e nós vemos ainda muitas coisas do passado que podem retornar. A exemplo de MST. Embora MST não me preocupe, aqui no Rio Grande do Sul, nós lidamos muito bem com essa situação no passado, porque a invasão de propriedade, eles é que estão fora da lei, não nós. Agora, claro, quando tu tem uma insegurança que emana, e aí está o Nestor lá no fundo do STF, através de determinações estapafúrdias, em flexibilizar o direito de propriedade e dizer que até o invasor não é o esbulho possessório, e que tu tem que reunir comissões para retirar o invasor, óbvio que isto aí assusta. Se nós temos uma questão quilombola e a questão indígena, que depende de relatórios, muitos deles fraudados de antropólogos, isto traz dificuldades, sim. Aliás, outro dia me chamou a atenção, até eu faço parte, fui ver um apartamento aqui em Porto Alegre e vi uma coisinha, uma vilinha do lado ali. Olha, numa região, vou dizer para vocês, atrás do Colégio Anchieta. Aí eu perguntei, o que é isso aí? É um quilombola. Tudo bem, nada contra o quilombola, está ali, não está incomodando ninguém, mas é estranho, né? É estranho que exista isso. Bom, mas de qualquer maneira, quilombola, questão indígena, questão MST, e a mais preocupante de todas, porque ela é muito subliminar, questão ambiental. Porque a burocracia, em cima das liberações das licenças ambientais, é extrema, é muito difícil. Então, isto realmente é uma questão, e que nós sabemos que se colocarem uma Marina da Silva ou um Carlos Mink no Ministério do Meio Ambiente, isso vai trazer muita dificuldade ao desenvolvimento da agricultura brasileira como um todo, em qualquer estado dessa nação, do Rio Grande do Sul a Roraima. Isto, sim, nos preocupa. E quando estas interpretações jurídicas são dúbias, isso traz uma insegurança jurídica muito no campo. Tanto é que, neste momento, nós já estamos com várias suspensões de pedidos de máquinas agrícolas e indústrias no Rio Grande do Sul. E não vamos esquecer que 60% da indústria de máquina agrícola do país sai daqui do estado do Rio Grande. E já temos cancelamentos de vários pedidos em função da insegurança que está se desenhando no horizonte. Alessandra. Bom dia, tudo bem? Alessandra, do SBT. Bom dia, senhores. A minha pergunta é a respeito da nova lei do Parlamento Europeu. Se vocês já têm uma ideia de um radar assim, de quais, por exemplo, as culturas aqui do Rio Grande do Sul que podem ser impactadas em relação a essa mudança que está por vir. Alessandra,
Eu ainda acho que para o Rio Grande do Sul está um pouquinho mais longe. A questão pega mais na Amazônia, no bioma amazônico, e possivelmente no Cerrado brasileiro. Que a grande agricultura brasileira hoje está no Cerrado, sem dúvida nenhuma. Mas, se a moda pega, em questão de, por exemplo, avanço zero, a nova fronteira agrícola do Brasil, uma das, que aqui é a metade sul do Rio Grande, estaciona. Em vez de nós termos um avanço agrícola e IDH dos municípios crescendo em função da chegada da agricultura, outra postura do produtor rural, isso pode estacionar. Mas isso se a moda pega. Nós ainda estamos vendo, porque, na realidade, eu gostei muito do discurso do Paulo Guedes em cima dos franceses. Né, quando ele chegou e largou, isso aí rodou nas redes sociais, né? Vocês estão se tornando irrelevantes para nós, e é verdade. O Antônio acabou de dizer, os nossos grandes mercados são asiáticos. E tanto isso é verdadeiro, que nós, CNA, temos 3 escritórios lá fora. Um implantado no seio do mundo árabe, em Dubai, outro implantado em Singapura, no centro da Ásia, uma região riquíssima, e um outro implantado em Xangai. Tem algum em Bruxelas? Ok? Presidente, posso só trazer um elemento junto? Nós fizemos um estudo, tão logo esse assunto veio à pauta, nós fizemos um estudo com o Renan, e para nós o que está acontecendo é o seguinte, eu acho importante que todos nós tenhamos isso na pauta. Primeiro, Jurandir, a quem cumprimento, nós temos que sempre pensar o que é lá fora. Porque às vezes a gente está lá fora, está tendo uma discussão, todo mundo está... Será que é? Será que é todo mundo que está preocupado com a mesma coisa? Às vezes nós damos para a Europa uma importância que ela não tem. Talvez, não sei, quem sabe os sociólogos expliquem melhor, talvez por conta da nossa origem colonial, não sei. Mas a gente acha que se a Europa está discutindo uma coisa, o mundo está discutindo aquela coisa. E nem sempre é assim. Agora, nessa questão da União Europeia, se vocês observarem o que a União Europeia faz na África, não é muito diferente do que se propõe aqui. Só um pouquinho, secretário, tenha bondade, por favor. Junte-se a nós. Antônio, troco de cadeira. A União Europeia, o que ela propõe é o seguinte: toda vez que tudo que for de origem de desmatamento, e essa questão do desmatamento ela ainda não está explicada, o que é e o que não é origem de desmatamento, nós precisamos, para entrar na Europa, que nós não estamos nem um pouco preocupados com isso, um selo. Só que veja o que aconteceu na COP. Na COP, Bruxelas puxou tradings para assinar protocolos e empresas, inclusive brasileiras, para seguir aquelas regras, independente de qualquer coisa. O mundo hoje, se nós olharmos para o PIB é de serviços. O que a União Europeia ela quer? Ela quer que cada tonelada que a gente produza e venda para quem quer que seja, passe por uma diligência devida. Ou seja, eu tenho que contratar uma empresa deles para botar um carimbo, para dizer que uma coisa é ou não é algo. Multiplica as quantidades de toneladas que nós produzimos. É ou não é uma forma fácil de ganhar dinheiro em cima da produção dos outros? O problema não é seguir regras ambientais. O problema é ter que contratar empresas deles para dizer que nós estamos fazendo algo certo. Seja para vender para eles diretamente, seja para vender para outros países, à medida que algumas tradings assinaram esse tipo de acordo na COP. Então, é isso que está nos preocupando. É um imposto, entre aspas, que nós temos que pagar para a Europa. É uma senhoriagem que nós temos que pagar para a Europa. É isso que é por isso que essa lei do Parlamento Europeu não passa na garganta.
Sandro, por favor. É só para colocar para você, o secretário esteve rapidamente aqui, porque estamos com uma missão chilena aí, aprovando frigoríficos nossos de bovino e frango, e eu creio suíno também, que vão almoçar aqui na Farsul, vocês vão vê-los lá em cima. Giovanni Tubeleiro, seja bem-vindo, meu querido amigo. Bom, presidente, Sandro Radiguaíba, e é justamente sobre o secretário que eu vou fazer essa pergunta, né? Há pouco o senhor disse, como vice-presidente da CNA, que a confederação, ela hoje não participa do processo de transição do governo federal, e agora eu questiono, transporto esse questionamento feito pela Gisele aqui à nossa realidade. A Farsul conversa, nesse momento, com o novo governo Eduardo Leite, indica nomes, nós temos o atual secretário que é da Farsul, e nessa mesma toada, o questionamento a respeito de um dos temas mais debatidos desse ano, que foi a questão da irrigação. O que se avançou nesse ano, não é? E o que nós podemos projetar para o ano que vem, inclusive diante das limitações? Eu sei que houve um diálogo maior com o Ministério Público, mas eu gostaria de saber em que pé está essa questão tão importante, né, diante de mais um Laninha que estamos vivenciando aí. Obrigado, Sandro. Evidentemente que nós temos um cenário absolutamente diferente, Estado e Brasil. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós sempre tivemos um diálogo muito bom com os governos, os últimos. E com o Eduardo Leite não será diferente, porque já foi. Nós tivemos um diálogo aberto, franco, honesto, porque o governo Eduardo Leite teve o apoio da Federação da Agricultura. Ele tem um pensamento liberal, como tem o nosso setor, pelo enxugamento do tamanho do Estado. Por tudo isso, por toda essa aula de economia que nós levamos hoje, a Patrícia Palermo deve me ajudar lá no fundo, que nós só vamos ter resultado econômico, desenvolvimento social das pessoas, da empregabilidade, se nós tivermos uma diminuição do tamanho do Estado. E já tem resultados excelentes do governo Eduardo Leite, em termos desse enxugamento do tamanho do Estado, tanto é que teve reflexo na economia gaúcha, e não foi só o dinheiro da pandemia, não, que o governo parou de parcelar o salário dos funcionários, porque do jeito que está, quando nós temos um gigantismo de Estado, fica todo mundo satisfeito, porque é nós que não conseguimos pagar mais carga tributária, e as pessoas que estão penduradas no Estado recebendo seu salário parcelado. É ruim para todo mundo, vamos ser claros. Então, o que tem que fazer? Tem que diminuir o tamanho do Estado, privatizações, para que sobre dinheiro para investimentos, porque tem certas coisas que precisam investimento de Estado. Por exemplo, logística. Aliás, logística não, infraestrutura. Isso é investimento estatal. Ou tu pode privatizar uma parte, mas uma grande parte tu não consegue privatizar. Então, tem que ser o Estado, tem que fazer. Talvez até saúde, educação, tu privatize e faz, terceiriza. Né? Segurança pública, não. Então, tem funções de Estado que o Estado tem que estar presente, outras são desnecessárias. Até porque, quando tu cria muita empresa estatal, o que aconteceu? No Petrolão, no Mensalão, nessa história toda do passado, que tu nos traz, novamente ressuscitamos esses desastres nacionais, que pode acontecer novamente, é penduricalho, é cargo para político, não sei o que, que complica a vida do cidadão como um todo. Por isso nós temos que ter um Estado enxuto. Quando o Estado diminui de tamanho, ele cresce. E aconteceu isso no Estado do Rio Grande do Sul, no governo de Eduardo Leite. E que estamos, sim, conversando com o governo de Eduardo Leite, a questão de alguns pontos que para nós são cruciais, a exemplo da Secretaria da Agricultura, a exemplo da Secretaria do Meio Ambiente, a respeito de logística e infraestrutura, a respeito do Porto de Rio Grande, a respeito das nossas hidrovias, a respeito do Banrisul, são diálogos que nós estamos mantendo, sim, e as questões ambientais fundamentais, que aí eu linko com a Secretaria do Meio Ambiente, que é importante para podermos seguir avançando. Então, o diálogo com o Eduardo Leite está aberto. Hein? Irrigação para nós é um tema crucial. Tivemos pequenos avanços. Marcelo Camardelli, dá uma tocadinha nisso aí, por favor. Depois o Eduardo Condorelli também dá uma tocada nesse assunto. Bom dia. Sandro, realmente, a irrigação é um tema que nós seguimos constantemente debatendo. Tivemos alguns... Bom dia. Irrigação é um tema que nós constantemente estamos discutindo. Tivemos alguns avanços importantes ao longo deste ano, como, por exemplo, a ampliação
da competência municipal para o licenciamento de açudes. Antes nós tínhamos até 10 hectares de área alagada, hoje nós temos até 25 hectares. Isso auxilia no destravamento do processo de licenciamento, pulveriza um pouco mais esse processo, compartilhando com os municípios essa responsabilidade. Lembrando que as regras são as mesmas, seja licenciado pela FEPAM, seja licenciado pelos municípios. Então, é um pequeno avanço, mas importante, um importante passo, assim como o entendimento e a interpretação da própria legislação dentro dos seus limites, junto ao Ministério Público, através de um grupo de trabalho que foi instituído pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde participamos, junto com a Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente e demais entidades do setor produtivo, construímos, né, estas interpretações e consensos em relação, principalmente, à reservação de água em áreas rurais consolidadas em APP. Obviamente, temos avanços ainda, como o mapa hídrico, é um mapa oficial utilizado nos licenciamentos ambientais do Rio Grande do Sul, que, infelizmente, ele não reflete a realidade fática das propriedades ou dos cursos hídricos nas suas classificações, e isso impacta, sim, no processo de licenciamento ambiental, tornando ele mais demorado do que o produtor precisa dessa agilidade, né? Assim como a própria outorga e a constante atualização do processo de licenciamento ambiental, na sua melhor otimização, utilizando as tecnologias e as informações que nós temos. Lembrando que as formalidades que nós temos no processo de licenciamento desta relação público-privada, elas são, sim, necessárias, mas essas formalidades não podem se transformar numa burocracia desnecessária, o que vem a travar o processo de empreendimento, e a gente não falando só na questão da produção rural, mas do empreendimento em si no estado do Rio Grande do Sul. Mas estamos sempre vigilantes e procurando evoluir cada vez mais nos regramentos voltados à irrigação, principalmente junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, para que a gente consiga evoluir nesse tema. Renato Martins. Pátio. Bom dia, boa tarde. Levantei aqui, presidente, porque a minha estatura não me favorece muito. Estou aqui atrás da nossa segurança jurídica. Bom dia, boa tarde a todos. Eu estou na RDC TV e tenho também a minha plataforma de notícias, que é a Rede Atitude Positiva. Há 5 anos, nós vamos fazer 5 anos agora, em 2023, tentamos dar só boas notícias no jornalismo. E temos conseguido. E a agricultura, o agronegócio, de maneira geral, é prodigioso em boas notícias. E a minha pergunta vai nesse sentido, presidente. Será que teremos, apesar desse enigmático cenário que o Antônio brilhantemente nos mostrou, teremos possibilidade de gerar boas notícias nos próximos 4 anos do governo Lula? E lhe pergunto, onde seriam, talvez, essas novidades, inovação, criatividade, geração de emprego, estatísticas positivas, nos micros, nos macros setores da economia do agronegócio? Renato, eu vou pedir para a Tirinha, tu tem a minha bola de cristal aí ou não? Hein? Está no concerto, a Tirinha já me deu essa resposta ontem. Renato, a nossa expectativa é muito complexa. Estamos com grande dificuldade de avaliar, porque, aqui, eu já falei isso para vocês, neste cenário nós não estamos enxergando nada positivo por enquanto. Nós estamos vendo mais gastança. A PEC foi aprovada ontem, já fizeram festa no Congresso Nacional, que quem teria que resolver essa situação? Vamos ser claros. Mais gastança e a ciência econômica está sendo contrariada. Foi demonstrado a todos nós aqui o que a ciência diz. Dentro deste cenário, em que se pensa em gastar mais e não diminuir a gastança, não diminuir, o que nós podemos esperar? E mais uma questão ideológica embutida. Se nós tivéssemos o Lula 1, eu até estaria batendo palmas, porque lá eu vivi esta parte do governo, o Brasil continuou crescendo, o agronegócio continuou crescendo, e, inclusive, muitas coisas estabelecidas lá naquela época persistem até hoje. Exemplo do financiamento de máquina agrícola, que naquela época do Lula era 5 anos o FINAME, e passou para 10. Coisas boas, nós aplaudimos. E aplaudiremos sempre as coisas boas. Mas dentro desse cenário que está colocado aí, do Lula 3, o Antônio
colocou com muita qualidade. Então, nós estamos extremamente preocupados com o futuro do nosso país, porque nós queremos ver um Brasília crescendo, independente de governo. Nós temos que ter o país, porque nós vivemos nele. É o barco, eu não quero que o barco que eu estou dentro quero que afunde. Aí eu tenho que sair a nadar. Hã? Então, essa é a grande dificuldade que nós estamos. Nós não estamos vendo o cenário, nem sequer ameno. Nós não estamos vendo esse cenário ainda. Vamos ver. Quando sair a nominata, quem é que vai ser quem vai ser o quê, quantos ministérios vai ter, vão dividir o Ministério da Agricultura de novo, parece, Ministério da Agricultura, MDA, o que vão fazer com o meio ambiente. Enquanto nós não tivemos nenhuma sinalização, nós só vemos uma nuvem preta depois do dia 1º. Bruna, alguém mais quer se inscrever? Senão a Bruna pode fazer a pergunta. Boa tarde, pessoal. Voltando um pouco aos números, Antônio, por favor, e retomando também a dúvida da Gisele, essas projeções tanto para crescimento do PIB do Rio Grande do Sul quanto para o PIB agropecuário daqui do Estado, o quanto que tem de recuperação de perdas e o quanto que tem de crescimento, por favor. Quero também agradecer a presença do Alexandre Gadré, da nossa rede Pampa. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Bruno, por me recuperar uma pergunta que eu não tinha respondido, né? Sim, nós deveremos ter um crescimento, tá, real. O que nós estamos e onde é que nós estamos vendo essa maior parte? Porque, veja, nós estamos comparando um ano que, se Deus quiser, vai ser muito bom, com um ano que, infelizmente, foi muito ruim. Fica difícil saber o que é recuperação e o que é crescimento real. Para onde a gente olha para responder essa pergunta? Para a área. Porque a área é plantada independente do que está acontecendo em cima dela. Nós temos um crescimento de área. E esse crescimento de área ele está acontecendo também no verão, mas é bem menor, principalmente no inverno. Ou seja, é produzir mais o ano todo, que é justamente o slogan do programa Duas Safras. É isso que nós estamos enxergando acontecer. Então, nós vamos ter um crescimento, sim, e se vocês prestarem atenção ali nos números do crescimento, trigo está crescendo em cima de trigo. E lá na apresentação, nós temos um dado que não está no relatório, mas depois a gente vai disponibilizar, o que está crescendo no verão, o que está crescendo no inverno. Então, claramente, nós estamos vendo um crescimento real que a diferença se percebe pela área, né? Mantendo produtividade constante, a diferença vai vir pela área. E um outro ponto importante da tua pergunta, que eu também não respondi, porque a Gisele faz essas perguntas combo e a gente depois não consegue lembrar de todas. A questão do milho. Como é que eu convenço um produtor que está indo para o 3º ano com problema climático a plantar milho? Então, vocês citaram a questão climática, no sentido se isso está nas contas ou não. O que nós temos discutido no Duas Safras, com todas as entidades que lá compõem? O milho ele vai ter que migrar para a metade sul do estado. O presidente já falou isso. E, em parte disto, é porque lá eu consigo fazer uma irrigação em cima de uma área que está sendo diminuída para ajustar o mercado, que é do arroz, mas que eu tenho toda uma estrutura de irrigação. Mas fazer irrigação, fazer milho na várzea é impossível. Sim, soja também era impossível fazer na várzea. Hoje é uma realidade. É uma questão só de tempo, ciência, tecnologia e adaptação. A curva de aprendizado. E o Duas Safras tem ajudado muito nesse contexto, de tentar ajudar esses produtores da metade sul a experimentarem novas tecnologias, que funciona no laboratório, funciona no canteiro, a gente precisa ver se funciona em larga escala. Os primeiros sinais disso que nós estamos vendo são muito positivos. Então, nós deveremos ver esse milho cada vez migrar mais, o seu crescimento, não a produção, mas o crescimento da produção de milho, nós apostamos que ela vai acontecer cada vez mais na metade sul do estado. Mais alguma pergunta? O Tiago Copete. Está vindo. Boa tarde, bom dia.
Eu gostaria de verificar qual a avaliação de vocês sobre a questão de fertilizantes, que este ano teve impacto em função de guerra também, né, Rússia e Ucrânia, perspectivas de demanda para 2023 e também preços, o que se pode esperar? Nós fizemos um relatório recentemente sobre este assunto para a circulação interna, e que nós observamos que nós fizemos uma importação muito grande de fertilizantes no primeiro semestre, e no segundo semestre estamos com importações bem menores, porque sobrou produto. Havia um temor de que faltasse, e não faltou. E não faltou produto. Mas também não faltou por acaso, né? Houve todo um trabalho nesse sentido, principalmente pela ministra Tereza Cristina, que trouxe novos fornecedores, como Estados Unidos e Canadá. O fato é que depois ficou sobrando produto e nós até exportamos fertilizante de volta. Então, se diminuiu muito essas importações. O que está acontecendo? Nós estamos num momento de baixa liquidez. Nesse momento, não se está comprando produto. Quem tinha que usar para a safra 23 de verão já comprou. E quem precisa usar na safrinha, a maioria dos produtores ainda não compraram. Então, nós estamos vendo o nitrogênio estável já há uns 4 meses, e nós estamos vendo o potássio e o fósforo em queda livre. Só que logo ali na frente nós vamos ver a demanda da safrinha brasileira e da safra americana. Então, nos parece que estamos num momento interessante de fazer compra de fertilizantes. Os preços caíram bastante, nem perto do que eram no passado, nem perto, mas nós temos que entender que esse é o novo patamar. E que nos parece, em virtude da redução das importações que aconteceram, em algum momento o mercado vai ficar ajustado. E na hora que esse mercado ficar ajustado, nós vamos ter uma forte demanda para safrinhas, forte demanda no hemisfério norte, e isso pode trazer uma nova elevação dos preços.